Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos, como líder. Mas nós vamos, presidente, dado o adiantado da hora, vamos procurar resumir esta intervenção e eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência, cumprimento os colegas e também os brasileiros e brasileiras que acompanham os trabalhos da Câmara Federal do nosso país. Os primeiros 2 ou 3 minutos, presidente, eu quero dedicar, deputada Jandira Fegali, deputado Cláudio Pucci, quero dedicar a uma rápida análise sobre uma disputa política que está em curso sobre a economia brasileira. Há um discurso repetido e continuado de alguns setores, deputado Cláudio Pucci, Vossa Excelência, que já presidiu a Comissão de Finanças e Tributação desta Casa, de que a inflação no país estaria descontrolada, presidente Simão Cecim. E nós sabemos que quando há este embate na sociedade, ele sempre procura, em parte pelo menos, dissimular aquilo que é um grande embate e interesse que sempre ocorre na disputa sobre a gestão econômica dos países. Aqueles que apoiam uma permanente pressão pela elevação da taxa de juros, portanto pelo ganho do capital rentista, costumam alimentar o chamado discurso de que a inflação está aqui sempre voltando para justificar uma elevação de taxa de juros. E primeiro algo interessante sobre o balanço dos 10 anos do governo Lula e Dilma. Durante os 10 anos de governo Lula e Dilma, deputada Jandira, a meta de inflação sempre foi cumprida. E é interessante que se alimente o discurso de que a presidenta não estaria tendo o devido cuidado, ou o ministro Mantega, a quem eu quero cumprimentar pela forma enérgica e firme com que conduz a política econômica do nosso país. E é interessante comparar, porque nos 4 anos que antecederam o governo do presidente Lula, e é a partir dali que o país passou a ter metas de inflação, durante os 4 anos do governo que nos antecedeu e que hoje compõe a oposição, durante esses 4 anos, em 2 deles, não foi cumprida a meta de inflação. E os dados interessantes dos últimos dias são a queda do índice de preços amplo, que é o de atacado, a queda do índice de preços ao consumidor, que teve inclusive uma deflação no último mês. Ou seja, todos os índices apontam para o controle da inflação dentro da meta. Um outro discurso que a oposição faz é de que as contas públicas estariam descontroladas no Brasil. E é interessante que também a oposição ao nosso governo, por óbvio, é aquela que mais alimenta esse debate. Mas o melhor dado para analisar como as contas públicas estão andando no país é relembrar que quando o presidente Lula assumiu a presidência da República do nosso país, a dívida que o Brasil tinha em relação ao PIB era de 60%. Os 8 anos de governo Lula reduziram esta dívida para 40% do PIB. E os 30 meses de governo da presidenta Dilma reduziram de 40% para 34%. Ou seja, as contas públicas brasileiras estão cada vez mais equilibradas, com uma grande diferença. Não se vende patrimônio público hoje e se ampliam os gastos em educação, que eu prefiro chamar de investimentos, os investimentos em saúde pública, que evidentemente sempre são insuficientes. Quando nós olhamos para a estrutura de oferta de vagas nas universidades do nosso país, nós verificamos que saltamos de 3 milhões de vagas para 6 milhões e 500 mil vagas nestes 10 anos de governo Lula e Dilma. E aqui eu quero partilhar esta conquista com toda a juventude do país que se mobiliza para obter mais recursos para a educação pública no país. Quero partilhar com todos aqueles que defenderam o ProUni, porque relembremos aqui que o ProUni foi contestado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, pelos democratas que entendiam que as cotas ali previstas para ampliar o acesso do negro à universidade brasileira
deveriam ser declarados inconstitucionais. Presidente, obviamente neste tempo que queremos mais curto, eu não vou seguir aqui aprofundando esse debate, mas quero dizer o seguinte: nós precisamos continuar com a política de redução da taxa de juros. E parte das críticas que a presidenta Dilma tem recebido, que o ministro Mantega tem recebido de alguns setores do chamado mercado, se dão exatamente pela qualidade da decisão da política econômica implementada e dirigida pelo ministro Mantega e pela presidenta Dilma, que é uma política que procura sim reduzir a taxa de juros para poder ampliar a capacidade de investimento do país e, evidentemente, poder acelerar o nosso crescimento econômico. Aliás, alguns dizem que o crescimento é baixo, mas se esquecem que o Brasil não está descolado daquilo que acontece no mundo inteiro. E hoje, no centro do capitalismo mundial, fruto, aliás, da má gestão que foi implementada através daquilo que se chamou a financiarização da economia mundial, nós estamos vendo os dados que ouvimos e lemos de baixo crescimento e de grande desemprego, quando o Brasil tem a melhor taxa de emprego que ele teve em toda a sua história praticamente. Mas quero falar, para não perder o meu gosto por esta pauta, presidente Simão Cecim, sobre a necessária reforma política. Eu recentemente renunciei à minha indicação por conta de todo um conflito que a sociedade e o parlamento acompanharam, mas não renunciei à pauta da reforma política. E hoje mesmo estive na OAB, onde foi apresentada uma pesquisa feita pelo IBOP, contratada pela OAB e pelo movimento que luta para obter assinaturas em torno do projeto Eleições Limpas, deputada Jandira Fegali, e que é um projeto que tem bastante semelhança com o relatório que eu havia apresentado há mais de 10 meses atrás na nossa comissão, que o deputado Simão Cecim teve um papel muito importante, que trabalhou pela reforma política. Eu quero fazer um pedido ao parlamento mais uma vez. A pesquisa mostra que 85% da população brasileira é favorável à reforma política, mas o dado mais contundente, presidente Simão Cecim, é que 84% da população quer a reforma política para mudar a legislação eleitoral para as eleições de 2014. É evidente que a população não quer que a eleição de 2014 seja disputada na mesma regra atual, onde nós temos cada vez mais a democracia do dinheiro e cada vez menos a democracia das ideias, dos projetos, das histórias de vida dos candidatos, da sua credibilidade, da credibilidade dos partidos. E aqui outro dado extremamente ilustrativo, que eu peço a este parlamento que reflita sobre ele. 78% da população brasileira pesquisada se declara contra a continuidade do financiamento de empresas para campanhas eleitorais. A população brasileira percebe que esta corrida do ouro de empresas colocando recursos cada vez mais vultuosos em campanhas que são cada vez mais caras, ela está gerando uma democracia que quebra o princípio fundamental de que um cidadão e uma cidadã tem que valer um voto. E a empresa não é cidadã, a empresa não é eleitora, portanto a empresa não pode ter mais força que os cidadãos para decidir o resultado das eleições. E é por isso que é importante que nós andemos rápido para votar uma reforma política. E eu virei esta tribuna muitas vezes para pedir que esta votação ocorra sim, presidente, durante o mês de setembro. Nós não podemos postergar a votação para a data que impeça as modificações de entrarem em vigor nas eleições de 2014. E quando alguém me diz, não dá mais tempo, deputado Maldani, mas como não dá mais tempo se nós temos aqui 80% do povo brasileiro que prioriza a reforma política e que quer que esta regra mude
para alterar as eleições de 2014. Se esta casa se reunir na primeira quinzena de setembro, durante 2 semanas a fio, com pauta única, eu concluo, presidente, com pauta única de reforma política, podemos começar pautando este projeto de iniciativa popular, intitulado Eleições Limpas. Poderão surgir emendas nesta casa. Outra proposta que está lá, que é diferente da minha, mas acolhe o financiamento de pessoa física com limite de R$700. Pode ser uma boa alternativa. Agora, o que não pode é o parlamento fechar os olhos e dizer: tudo vai ficar igual para as eleições de 2014. Isto seria, sim, perder aquilo que deve ser o fundamento de quem representa a população, como é o caso dos nossos mandatos, que é a capacidade de ouvir aquilo que é a prioridade posta pela população. Obrigado, presidente.